O judiciário recomeçou os seus trabalhos, né? O STF hoje teve o seu primeiro dia. Vocês se lembram, crianças, que no ano passado a ministra Carmen Lúcia não chamou, não convidou o presidente Michel Temer. Não convidou, ela estava um pouco entediada, não convidou. Dessa vez ela resolveu convidar, como um gesto, está sendo dito, Maiara, de distensão do judiciário com o executivo, porque afinal de contas se chegou à conclusão de que está em curso uma espécie de choque de poderes e que isso não é bom para ninguém. Eu também acho que isso não é bom. Isso não é bom a começar, coitado do Montesquieu, o querido Coutinho, né? Por quê? Porque o Montesquieu, o que é que ele previu? Momento cultural. A tripartição do poder, né? Os três poderes da República, ou enfim, os três poderes da coisa pública. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que têm de ser harmônicos e independentes. Cada um tem o seu domínio, né? Mas eles têm de ser independentes, né? E, portanto, um poder não pode se assoberbar a tomar as funções do outro, não no regime democrático. Né? E se estabeleceu, e a melhor divisão ainda é essa, é aquela em que o Legislativo faz as leis, é aquela em que o Executivo as põe em prática e é aquela em que o Judiciário verifica se essas leis aprovadas estão de acordo com o ordenamento jurídico, né? E com o espírito daquilo que quer a Constituição em vigência. As coisas estão um pouco bagunçadas. Sim, o Executivo tem, Maiara, a iniciativa de mandar projetos de lei. Mas isso não deveria ser... Ele tem iniciativa, ele pode mandar um projeto de lei, mas necessariamente o Congresso aprova ou reprova. Não é? A depender da proposta, quando é de legislação ordinária, o presidente tem o direito de veto. Né? Mas esse veto pode ser derrubado. Então, se o Congresso aprovar alguma coisa, o presidente pode vetar. Mas o Congresso pode derrubar o veto do presidente. Portanto, em matéria de lei, é o Congresso. Aí, quando é emenda constitucional, aí não tem jeito. A emenda constitucional é monopólio do Congresso. O Congresso está cada vez mais se apequenando, perdendo suas atribuições. Por incrível que pareça, isso não é bom. Porque há uma certa pregação moralista, vagabunda, confusa, intelectualmente rebaixada, eivada desse moralismo que eu chamo túmulo da moral, que transformou a política na sede do mal, na sede de todas as dificuldades e atrapalhações que o Brasil atravessa, o que é mentira. Uma mentira gigantesca. Não? E, por sua vez, aqueles que hoje assumem como porta-vozes deste momento de moralização estão no Judiciário e no Ministério Público. Bem, não se esqueçam disso que eu volto a esse ponto. Hoje a ministra Carmen Lúcia, no seu discurso, baixou lá um conselheiro Acácio nela, né? A personagem do romance Primo Basílio, que só dizia obviedades, né? E ela disse, Ovolio bem, que decisões do judiciário têm de ser cumpridas. Tá calor aqui, né? Tá calor. É porque eu tirei o paletó, que não foi mensagem. As decisões do judiciário têm de ser cumpridas. E eu concordo com ela. Aliás, eu concordo tanto que isso nem precisa ser dito. Dizer, as decisões do judiciário têm de ser cumpridas, é como falar assim, eu sou favorável à lei da gravidade. Você não tem que ser nem contra nem a favor da lei da gravidade. Ela existe. Ela existe. Pode ter gente que é contra, né? Eu sou totalmente contra. Entendeu? A Maiara é contra. Uma tristeza isso. Maiara é a favor, assim, solta a maçã, a maçã... não precisa maçã. Né? Não. Ela não será atraída para o chão. Muito bem. Mas por que a ministra diz isso? Claro, a ministra diz isso porque os petistas estão por aí a dizer, olha, nós não vamos respeitar a lei, olha, nós não vamos respeitar a lei, não, respeitar a decisão judicial, no caso do Lula, como se houvesse meios de não respeitar. Minha coluna na Folha amanhã, aliás, é boa, viu? Boa. Uma das melhores. Mas você falou que semana passada também era uma das melhores. Duas das melhores. E a próxima vai ser melhor ainda. Também. Vai melhorar. Sempre marcos novos. Né? Pensa que é fácil me superar? Não, não é. Brincadeirinhas. As inimigas levam isso a sério. Então,
tem essa coisa do petismo. Mas não é só, não. Começa a haver na sociedade uma insatisfação com o agigantamento desse judiciário e com os privilégios que se descobre, esse judiciário tem e o Ministério Público também. Judiciário e Ministério Público são as duas carreiras mais bem pagas do Estado brasileiro. E aqui eu quero deixar um parênteses importante. Olha aqui, certa feita, disse um senhor ministro de um tribunal aí, que era um absurdo, eu já ouvi idiota dizer isso também em meios de comunicação, supostos comentaristas, que é um absurdo você ter um ministro de Estado e Supremo, ou um ministro de Superior Tribunal, ganhando no máximo R$ 33.700 e enfrentando advogados que ganham 500 mil, 1 milhão, 2 milhões por causa. Isso acontece? Acontece. Mas quem impede este ministro do tribunal de ser um advogado que ganha 500 mil, 2 milhões por mês? O sujeito é ministro de tribunal porque eu quero ou porque ele quer? Ele é ministro de tribunal porque eu quero, eu povo, ou porque ele, inclusive, se articulou politicamente para ser? Porque não é qualquer um que vira ministro de tribunal. Veja o caso do Luiz Fux. Tanto ele queria ser, ele já era candidato no governo Lula. E o Lula teve... Vamos comprar briga, por que não? E o Lula teve a clareza de não indicar. Dilma, como sempre, teve eu vou inventar uma palavra, a obscurecência de indicar. O Fux trabalhou bravamente por isso. Bravamente. Tanto é que chegou a beijar os pés da mulher do Sérgio Cabral quando foi indicado. Então o sujeito é ministro de um Supremo Tribunal, ele é juiz de primeira instância, de tribunal regional, no caso federal, de primeira instância estadual, de tribunal de justiça, porque ele quer. Num país em que o salário médio é de R$ 2.100, essa gente tem uma média salarial na faixa dos 30 de salário. Depois tem todos os penduricalhos. E um dos penduricalhos, justamente, o auxílio moradia. Mas também tem auxílio paletó, auxílio creche, auxílio pós-graduação, auxílio mudança, auxílio lanche. Eu brinquei hoje no blog, logo vai ter o auxílio suspiro, de alegria ou de melancolia. Seja de coita amorosa, seja de tédio, seja de excitação. Não é? E há uma pressão da sociedade para que acabe esse privilégio. Né? Hoje, promotores, procuradores, juízes pressionando lá em Brasília o Supremo. Ou para que esse privilégio chegue num teto único, né? Um teto único. Mas você sabe que no caso do auxílio moradia, o Coutinho, eu acho assim, o sujeito sabe que ele vai disputar, aliás, falamos isso ontem, você mesmo falou, o sujeito sabe que vai disputar tal carreira e que tal carreira está sujeita a tal coisa. Ele vai se quiser. Outro dia eu falei aqui, achando que estava brincando, eu não estava brincando. Eu não sou milionário, mas eu não seria ministro do Supremo, eu não consigo viver com o salário de ministro do Supremo. Ué, estou sendo franco. Então não vou. Quer dizer, ainda que alguém me indicasse, ainda que eu pudesse. E também não que eu não pudesse. Eu sei mais direito penal, por exemplo, que o Roberto Barroso. Com certeza absoluta, mas também não sou só eu, tem um monte de gente que sabe mais do que eu. Não é mérito. Você não quer, não vá. Eu dei aula durante 10 anos, exclusivamente aula durante 8. Quando as minhas pretensões passaram a ser maiores do que aquilo que eu conseguia ganhar como professor, eu fui me virar. Você responde pela sua vida, colega. Agora, o sujeito quer ser ministro do Supremo, quer ser ministro do STJ, quer ser membro de Tribunal Regional Federal, quer ter todas as regalias, os poderes e superpoderes que esses cargos conferem, mas está insatisfeito com o salário e fica achando um jeitinho e subterfúgio de conseguir mais dinheiro, arrancando o dinheiro do povo?
Há desembargadores no Brasil que tiram 500 mil reais por mês. Dos acréscimos disso, acréscimo daquilo, acréscimo daquele outro, acréscimo daquele outro. Nos estados pobres, isso é ainda pior. Aí vem essas associações, nós vamos aqui, há uma campanha contra o juiz. Não é uma campanha contra ninguém. Acontece o seguinte, se vocês estão realmente moralizando a política, a moralização começa em casa. Ninguém está querendo desrespeitar a justiça. Ninguém está querendo desrespeitar os juízes. Agora, quando um poder tem a esmagadora maioria dos seus salários acima do teto fixado pela Constituição, há algo de errado. Constituição essa que esse poder está obrigado a aplicar. E o único problema não é esse, não. Não? Judiciário e Ministério Público resolveram ser governo. E eles não são. Então é preciso começar a botar os pés no chão também e saber que a toga não torna ninguém invisível. Tem tornado ultimamente, porque, insisto, a pregação moralista está servindo para jogar areia nos olhos da população. Algumas das decisões verdadeiramente importantes que repuseram a economia no rumo, que repuseram o país no rumo, foram tomadas pelo Congresso Nacional. Sim, senhores, por deputados e senadores. Dói ouvir isso? Mas é o fato. O que, por exemplo, teto de gastos? O que, por exemplo, retomada da exploração do pré-sal pela Petrobras? Aliás, esses dias aí a produção do pré-sal superou a produção do não pré-sal. A reforma do ensino médio, fundamental. A reestruturação do setor elétrico, que foi por MP, mas o Congresso teve de aprovar. Isso tudo contribuiu para que a inflação caísse, para que os juros caíssem. Congresso Nacional. Não obstante algumas decisões tomadas no âmbito do Supremo, e de outras instâncias da Justiça, ao contrário, contribuíram para provocar uma espécie de assalto aos cofres públicos. Que é o caso, por exemplo, do auxílio moradia que o ministro Luiz Fux estendeu a todos os juízes e a todos os membros do Ministério Público. Então, nós estamos vivendo um climinha de novela mexicana, em que o herói é tomado como bandido e o bandido como herói boa parte da novela. E só no último capítulo é que as coisas se resolvem. É que a gente descobre que é o contrário. Que a Rosário não era mocinha, era bandida. E a Mercedes não era bandida, era mocinha. Então, quando a ministra diz decisão do judiciário é para ser obedecida, é para ser obedecida. Agora, com absoluta certeza também, ela até passou por aí, as decisões do judiciário devem ser debatidas, devem ser discutidas. Agora, o que há de fundamental, o que há de essencial, é que o judiciário não deve tomar decisões que estão fora do seu âmbito. E hoje é o que o Supremo mais faz. O que eu lamentei no artigo publicado da Folha, o buliçoso artigo do senhor Hubner Mendes, professor da USP, é que ele não escreveu um artigo intelectualmente honesto. E eu vou botar isso ainda por escrito. Porque aquela crítica que ele faz ao Supremo não é uma crítica ao Supremo. Ele fez uma crítica ao Gilmar Mendes. Ele acha que as decisões do Gilmar Mendes são as únicas, na opinião dele, que violam aquele que seria o papel do judiciário. E eu ouso dizer que os exemplos que ele deu são maus exemplos. Aquilo é exemplo de militância política, de militância do judiciário, no judiciário, de um professor. Está ali fazendo a sua pressão. As verdadeiras agressões à ordem constitucional não foram cometidas ali. Há outras. Há uma agressão à ordem constitucional quando um Supremo, e isso não está no artigo do Dr. Hubner, impede, por exemplo, o financiamento de campanha
por empresas privadas, quando isso não está, esse veto não está em absolutamente lugar nenhum. Isso para citar um exemplo. Há outros. Né? Então vamos respeitar a ordem judicial, claro. Vamos respeitar a justiça, claro. Agora vamos debater também e, sobretudo, vamos pedir para que os poderes se contentem e se limitem à prescrição constitucional. O que estiver fora da Constituição não pode ser feito sob nenhum pretexto, a menos que o judiciário esteja tentado a instaurar uma ditadura no país, a ditadura da toga. É isso aí. Hashtag... Pronto, tá?